E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário. Mas deixando de enrolar, só vamos. Para iniciar, ficamos com esse mangá onde a história segue o nosso protagonista, que era um assassino. Em uma certa noite, todos os seus sentidos como assassino diziam a mesma coisa, onde o Lord Derus iria matá-lo essa noite. Deus pergunta se ele acredita que as sombras precisam de liberdade. Ele diz que eles só existem para seguir as ordens do mestre e não precisam de emoções, pensamentos ou coração. Em seguida, Derus pergunta por que ele agiu por si só e como escapou da doutrina. A doutrina é a forma que a casa de Derus utiliza o grupo de assassinos das sombras, onde eles sequestram ou compram crianças para torná-las em assassinos que irão se dedicar todas as suas vidas fazendo o trabalho sujo da casa de Derus. Em outras palavras, criam cachorros leais à família. Ele também passou pela doutrina, porém, graças a um encontro especial durante uma das suas missões, conseguiu se libertar das correntes que lhe aprisionavam. Ele pergunta como o Lorde descobriu isso. Deus responde que todos os assassinos, incluindo ele, têm duas prisões. Uma delas é a doutrina, que de alguma forma ele conseguiu escapar, e a segunda é o verme da fúria, onde após Derus ativar, ele sente uma forte dor em seu coração como se fosse explodir. Esse seria um inseto implantado dentro do coração dele, que obedece às ordens dele e devora o coração, sendo o pior tipo de feitiçaria que pôde até mesmo ler as emoções de um escravo. Quando ele finalmente acreditou que tinha escapado de tudo isso e ter sua liberdade, no final a única coisa que lhe aguardava era a morte. Ele se pergunta por que teria que morrer assim, quando ele acreditava que tudo tinha acabado. Após abrir os olhos novamente, ele acaba descobrindo que reencarnou como um bebê. Ele agora fazia parte de uma família rica. Com essa nova oportunidade e agora podendo fazer tudo o que quiser, ele vai fazer de tudo para se vingar daquele cara. E usando todo o seu conhecimento e habilidades daquele que foi chamado do maior assassino da história, ele vai usar isso para alcançar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Ranjuren, onde aos 21 anos de idade foi diagnosticado com uma doença grave. Como ele não queria ficar preso no hospital, decidiu ficar em sua casa. Após começar a jogar um novo jogo de cultivo imortal para se distrair, ele acabou perdendo sua vida enquanto jogava. Mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, percebeu que estava em outro mundo, parecido com o jogo que ele estava jogando. Seus pais eram escravos, que cuidavam das ervas espirituais, onde para as pessoas normais, cuidar delas era como um veneno mortal para eles. Por causa disso, quando ele tinha 6 anos de idade, seus pais fugiram deixando ele para trás. Com isso, ele teve que trabalhar no lugar dos seus pais. Apesar de ter recebido um sistema poderoso após sua reencarnação, ele apenas podia mudar suas raízes espirituais uma vez por dia rolando um dado. Ele já vinha fazendo isso há quase 10 anos, mas ainda não tinha achado uma raiz poderosa para começar a treiná-la. Mas isso tudo muda quando um dia ele consegue 4 destinos inatos de primeira classe. Com isso só faltava uma boa raiz. Como ele já viveu uma vida, ele não queria gastar sua nova chance preso neste lugar, onde ele queria viajar por esse novo mundo para gravar seu nome na história. Com o passar dos anos, ele finalmente consegue uma raiz poderosa suficiente para ele começar a cultivar. Após as fadas começarem a limpar o mundo imortal, ele não podia mais esconder seus poderes e com isso decide agir. E é neste momento que sua nova jornada inicia. Mas ele logo começa a perceber que as divindades e os deuses não são tão poderosos assim. Nesse próximo mangá, a história inicia com o protagonista conhecido como Kang. Ele era um dos melhores soldados que ficou conhecido como uma lenda no campo de batalha, onde os inimigos temiam sua presença. Porém, durante uma missão para matar um inimigo importante no meio da missão deles, eles acabam sendo emboscados. E como eles estavam em menor números, todos começaram a morrer. E mesmo assim, Kang ainda conseguiu matar vários dos seus inimigos. E para proteger seus companheiros, ele acaba morrendo no campo de batalha por um tiro que veio do lado de um dos seus aliados. Porém, para sua surpresa, ele acaba acordando em um hospital e logo ele descobre que renasceu em outro corpo na Coreia 3 anos após sua morte. Esse novo corpo tinha o mesmo nome dele, mas ele era ainda um colegial que estava no seu último ano na escola. Ele tinha se jogado do telhado da escola e ficou em coma por 3 dias. Após alguns eventos, ele vai com os pais do antigo dono do corpo para sua casa e lá ele tenta buscar por informações na internet sobre sua missão na África, mas não encontra nada e ele acaba recebendo uma ligação de um
cara e como ele era bastante irritante, Kang apenas desliga. Esse cara é um dos delinquentes da escola do antigo dono do corpo, que passava os seus dias perturbando Kang por ser de uma família rica. Após vasculhar as coisas do antigo dono, ele encontra o diário dele onde estava escrito apenas atormentações do cara da sua escola. No outro dia ele retorna para sua escola e logo ele se encontra com um cara chato que atormentava ele. Mas desta vez as coisas vai ser diferentes do que ele pensa. Quando ele tenta acertar Kang, ele logo leva um socão na boca e logo seus instintos de soldado tenta matá-lo, mas por ser apenas um colegial, ele não faz isso pois ia ter vários problemas. Mas como esse não era seu corpo antigo, sua força é menor e ele teve que dar vários socos na cara dele até ele desmaiar. Após esses eventos ele inicia uma nova jornada nessa escola, enquanto tenta investigar sobre sua antiga vida para saber o que realmente aconteceu, e por causa disso logo vários inimigos começam a aparecer. Mas Kang não vai descansar até encontrar o traidor que matou todos seus companheiros que ele mais confiava. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que perdeu seu pai quando ainda era jovem. Após isso sua mãe disse que ele deveria se tornar um xamã, pois ele tinha as qualidades de um, mas se ele não trilhasse esse caminho uma ira terrível iria cair sobre ele um dia, mesmo sua mãe querendo muito. Isso ele já tinha planejado sua vida e não poderia aceitar tudo isso. 10 anos após isso tudo ele já tinha se tornado um homem independente, mas em um acidente ele acabou morrendo. Porém após isso ele acabou sendo reencarnado em outro mundo. Com o passar do tempo, ele vinha vagando pelo mundo e acabou se envolvendo em vários incidentes. Por causa disso ele teve que trocar sua identidade várias vezes. Foram dias bastante conturbados, mas após a facção da princesa está envolvida com as notícias da vitória, ele aproveitou essa oportunidade de falta de interesse deles para se disfarçar, onde ele estava indo para outra cidade de trem, porém os incidentes ainda o perseguia, tendo seu trem atacado por bandidos. Com suas grandes habilidades, ele é capaz de aniquilar todos os bandidos facilmente e pouco tempo depois os membros da cavalaria acabam chegando. Por sorte como esse mundo a tecnologia não era muito avançada ele é capaz de esconder sua verdadeira identidade, porém, por causa do seu disfarce, ele é obrigado a ir para a academia de magia renomeada conhecida como Soren para se tornar um professor disfarçado. Com isso agora sendo conhecido como Luigi, um professor renomado vai ter que trilhar um novo caminho nessa escola de magia para esconder sua verdadeira identidade e com a ajuda de todo o seu conhecimento da sua outra vida ele vai usá-lo para criar progressos com a ciência, pois a magia neste mundo estava estagnada. Porém muitos inimigos poderosos do seu passado se escondem nas sombras e querem a sua vida a todo custo. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com um grupo de guerreiros que juntamente com o herói estavam em uma jornada para derrotar todos os reis demônios e eles já tinham conseguido derrotar 5 deles. Eles eram pessoas com poderes imagináveis e o nosso protagonista, conhecido como Ramel, fazia parte desse grupo. Ele sempre teve inveja do herói, com isso ele o considerava seu rival, mas ninguém sabia disso. Porém em meio da batalha ele acaba se sacrificando para salvar o herói e em seus momentos finais ele se lamentava por não ter sido tão honesto com seus companheiros, mas na verdade tudo isso é apenas uma mentira, pois ele nunca falou nada disso, foi apenas uma história mentirosa escrita por uma pessoa. Após sua morte ele acabou renascendo 300 anos no futuro, sendo chamado de Eugene, com todas suas memórias da sua vida passada, e ele acabou reencarnado como um descendente do herói. Na sua vida antiga o herói teve várias amantes, porém apenas sua esposa principal é reconhecida como linhagem dele, e Eugene era da linhagem das amantes dele. Com isso as linhagens colaterais são banidas de usarem espada de verdade e treinarem sua mana, mas mesmo ainda sendo bastante jovem seu corpo era extremamente forte e possuía grandes habilidades por causa da sua vida passada por ser um grande espadachim. A cerimônia de continuação de linhagem sanguínea estava prestes a acontecer, onde todas as crianças entre 10 e 15 anos com sangue do herói competem para ver quem vai ser digno de ser o principal da família, mas como aqueles da linhagem principal pode treinar com espada de verdade e mana também sempre são eles os escolhidos, mesmo todos seus antigos companheiros ter sido grandes pessoas após sua morte. Ele não entendia o porquê o rei demônio ainda estava vivo e saudável, onde o herói jurou derrotá-lo nos seus momentos finais. E agora sendo conhecido como Eugene, após saber que os humanos coexistem com os demônios, ele está decidido que vai usar essa sua segunda chance para percorrer um novo caminho inacabado da sua vida anterior.